Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, na paz de Olorum, na paz de Obatalá, na paz de Oxalá. A bênção aos meus mais velhos, a bênção aos meus mais novos, o meu Motumbá, o meu Colofé, o meu Mucuyu. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Eu me chamo Alessandro de Oxum, para quem não me conhece, os mais antigos aí já sabem, né? Já conhecem. Mas você que chegou agora no canal, sinta-se à vontade, tá? O canal é nosso. E, gente, não esqueçam de curtir, de comentar, dá um joinha, clica lá, dá um joinha, curte, comenta, compartilha, tá bom? Assim vocês vão estar ajudando o canal a crescer. Eu preciso que esse canal cresça, gente. Nós temos aí mais de 2.000 inscritos, mas o canal ele já tem mais ou menos uns 3 anos, tá? E eu peço que vocês me ajudem a compartilhar. Compartilhem bastante esse vídeo com os irmãos de santo aí, com as pessoas que vocês acham que é de Oxóssi, né? Porque hoje nós vamos falar sobre as características dos filhos de Oxóssi. Eu tenho certeza que muitos que estão aqui hoje são curiosos, né? Pessoas que ou são filhos de Oxóssi, ou acham que são filhos de Oxóssi, e vieram dar uma olhadinha para ver se identificam com as características. Pois então, pessoas maravilhosas, né? Os filhos de Oxóssi, gente, são pessoas amáveis, né? São pessoas maravilhosas, assim, que é muito bom vocês terem por perto. É muito bom a gente ter por perto um filho de Oxóssi. O filho de Oxóssi, por mais que ele seja aquela pessoa que de vez em quando preferem a solidão, de vez em quando preferem estar sozinhos, no seu cantinho ali, pensando, refletindo, né, respirando calmamente, analisando, observando como que vai fazer para poder estar agindo, né? Assim como seu pai, são grandes caçadores, são pessoas super determinadas, pessoas que, gente, olha, tem muitas qualidades. Os filhos de Oxóssi têm muitas qualidades. Então vamos lá para mais esse vídeo. As características dos filhos de Oxóssi, né? Conheça as características dos filhos desse orixá, que é um orixá caçador, determinado, inteligente, focado e rápido como uma flecha. O orixá Oxóssi, gente, é o único que entra nas matas da morte. Ele joga um pó sobre si, um pó sagrado, um pó avermelhado, conhecido como Arolê, que o torna imune à morte e aos eguns. Este passou a ser um dos seus dotes. Assim como o pai, quem é, né, o Oxóssi, né, que é um orixá caçador, os filhos de Oxóssi são determinados e diretos. São muito diretos naquilo que eles querem, né? Quando querem alguma coisa, gente, eles pensam muito, muito antes de agir. Eles calculam e respiram calmamente para acertar em cheio o seu alvo. Fazendo jus, né? Fazendo jus o apelido de seu pai, o orixá, que é um arqueiro de uma flecha só. Então eles não podem errar o alvo, né? Eles não podem perder a caça. Então, duas características de quem tem Oxóssi como orixá de cabeça são a atenção e o cuidado. Como falei, são pessoas que prestam bastante atenção no que vai fazer e são muito cuidadosas, cautelosas, né? E assim, eles acompanham e auxiliam aqueles que estão doentes, gente, aflitos. Os filhos de Oxóssi, eles têm esse lado caridoso, né? Eles gostam muito de ajudar aqueles que precisam e não pedem nada em troca. No entanto, eles sentem
completamente a solidão da vida. São pessoas um pouco solitárias, pessoas que preferem a solidão, né? E a vida silenciosa, como todo caçador gosta, né, do silêncio. O Oxóssi não é só caçador, é conhecedor de segredos. Esses segredos chegam aos filhos do orixá nas formas de cura, tá? De consolo espiritual e jeitos de fazer as coisas acontecerem, que em geral poucos sabem, poucos conhecem, né? Até eles próprios, os filhos de Oxóssi, muitas vezes não sabem de onde vêm os seus dons. Ou eles sonham, né? Muitas das vezes os filhos de Oxóssi, eles acabam sonhando com alguma coisa, assim. Eles têm uma intuição muito grande, gente. São pessoas que é muito difícil vocês enganarem um filho de Oxóssi, porque os filhos de Oxóssi, eles são super cautelosos, cuidadosos, eles são muito observadores, eles prestam muito atenção em tudo. Eles são sempre, ó, né, como se estivesse na mata, caçando, pisando devagar, silencioso para não espantar a caça. Além disso, o orixá dá aos seus filhos essas habilidades, né? Essas habilidades manuais. O orixá, ele dá aos seus filhos muita sensibilidade. São pessoas muito sensíveis e têm uma intuição, né? Uma sensibilidade muito grande. Também tem uma sensibilidade artística e destreza. Ainda que sejam, né, bons guerreiros, eles não usam a força bruta. Os filhos de Oxóssi, eles são mais tranquilos, não são iguais os filhos de Ogum, né? Os filhos de Ogum são mais brutos, mais agressivos. Os filhos de Oxóssi, não, eles são mais diplomatas. E assim, a luta de quem tem Oxóssi como pai é como a luta do cotidiano, gente, do trabalho, da perseverança, da sobrevivência, o sucesso e a gratidão dos frutos que eles mesmo colhem calados, né? Eles não são de muito alardes. Quer saber mesmo como são os filhos de Oxóssi? Continuem assistindo até o final, tá? Não esqueçam de curtir, de comentar, de compartilharem, gente. Não esqueçam, por favor. E, assim, vamos falar sobre, né, essas características de como são no amor, na profissão, falar um pouquinho da saúde, entre outras características. Os filhos de Oxóssi, eles são bastante introvertidos, né? Eles são introvertidos e muito discretos. São os filhos mais quietinhos, os mais quietos dos orixás, né? Assim, eles não costumam externar as suas emoções. Se um filho de Oxóssi, às vezes, ele tá muito triste, ou ele tá com raiva, os filhos de Oxóssi, eles não demonstram muito esses sentimentos. Vocês olham para ele assim, a gente olha para eles, e eles estão plenos ali, ó. Sabe? Muito difícil você identificar se ele tá feliz ou se ele tá com raiva de alguma coisa. Eles não demonstram, eles não gostam de externar as suas emoções. Eles mantêm sempre a mesma feição, né? No entanto, os filhos de Oxóssi não são pessoas insensíveis. Eles também têm sentimentos, gente. Eles só preferem guardar os sentimentos deles para si mesmo. Eles não são muito de estar comentando, de estar falando, de estar se expressando, né? Os seus sentimentos. Uma coisa também que os filhos de Oxóssi a gente observa bastante, né? É que os filhos de Oxóssi, eles não sabem guardar segredos, né? São pessoas que não conseguem guardar segredos. Além disso, não sabem esperar, tá?
Eles não gostam muito de esperar, possibilitando que pessoas mal intencionadas os prejudiquem. É complicado, precisa prestar muito atenção em relação a isso. Mas são muito abertas, são pessoas muito abertas e tomam iniciativa, tá? Eles são curiosos, são rápidos, eles estão sempre em movimento e são abertos a novas descobertas e atividades. Não gostam, tá? Eles não gostam de ficar aí sem fazer nada e nem de ficar muito tempo em um só lugar. Os filhos de Oxóssi, eles gostam de movimento. Até casa mesmo, residência, os filhos de Oxóssi, eles não param muito em uma residência, assim, por muito tempo. Eles gostam de ficar mudando, né? Porque eles não gostam de ficar parados por muito tempo. Por isso, eles mudam sempre. Se você é um filho de Oxóssi, se você é filho desse orixá, você é do tipo que ouve conselhos, porque os filhos de Oxóssi, eles são mais ou menos assim. Gente, eu falo das características dos filhos de Oxóssi e eu me identifico muito em algumas características. Eu acredito que assim são vocês. Vocês vão se identificar muito, assim, em algumas características. Outras, talvez, vocês vão falar, não me identifico tanto. Outros vão falar, realmente, eu me identifico com todas as características. Então, os filhos de Oxóssi, eles são muito teimosos, sabe? São pessoas teimosas. Eles são do tipo de pessoas que eles aceitam o seu conselho, você vai lá, você fala, você diz, olha, vai por aqui, não é assim, faz isso, faz desse jeito aqui. Eles escutam, eles respeitam, só que tem um problema. Os filhos de Oxóssi, eles acabam fazendo sempre aquilo que eles acham que é certo. Eles ouvem os seus conselhos, né? Agradece, porque eles são super educados, mas eles vão fazer sempre aquilo que eles acham que é certo, entendeu? E assim, são muito amáveis. Os filhos de Oxóssi, eles são lindos, eles são maravilhosos, eles são amáveis. Apesar de não demonstrar muito os seus sentimentos, né? Os filhos de Oxóssi, eles são dóceis. Eles são educados, sensíveis, serenos e hospitaleiros. Quando estão apaixonados, são muito carinhosos e românticos. São ótimos conselheiros. Eles adoram dar conselhos, adoram conversar de vez em quando. Se você por mais que eles sejam um pouquinho assim, vocês olham para ele, a gente olha para eles e acham que, né, eles são antipáticos, chatos. A gente às vezes fica até com medo um pouquinho de se aproximar ali para desabafar ou para conversar, porque até parece que eles estão evitando, né, uma conversa. Mas assim, eles são muito dóceis e são conselheiros. Se você chegar com jeitinho, saber conversar, eles vão te dar muitos conselhos e com muita sabedoria, porque os filhos de Oxóssi, eles são muito sábios, né? E são do tipo de pessoas que gostam e preferem estar sozinhos. Eles gostam da solidão. E assim, uma das características mais fortes dos filhos de Oxóssi, gente, é o apreço que ele tem por ficar sozinhos, né? Uma das características mais fortes dos filhos de Oxóssi é que eles, muitas das vezes, eles param, vamos dizer assim, em uma conversa, né? Onde tá todo mundo ali interagindo, todo mundo muito falante, muito, né, aquela coisa de diálogo mesmo. E os filhos de Oxóssi, às vezes, eles param e eles voam um tempo, né? A mente dele parece que fecha, ele entra naquele mundinho dele. E assim, do nada, eles saem e ficam, gostam de se isolarem. Eles gostam de ficarem num cantinho sozinhos
eles não gostam muito de estar no meio de multidões. E assim, eles são muito desconfiados, né? Os filhos de Oxóssi, eles desconfiam de tudo, né? O filho de Oxóssi, a gente precisa ter muita cautela com os filhos de Oxóssi, porque eles são muito desconfiados. Eles também são cautelosos e, assim, eles não são de muitas amizades, porque eles são tão desconfiados, gente, que eles têm dificuldades em ter amizades e relacionamentos, né? Os filhos de Oxóssi, por ser muito desconfiados, eles é aquele tipo que desconfia até da própria sombra. E se eles sentirem que eles foram traídos, enganados, ou que a pessoa é meio saidinha, assim, para frente, soltinha, os filhos de Oxóssi já ficam com o pé para trás, porque eles têm medo, né, de ser traído. Então eles preferem não se envolverem muito com outras pessoas em termos de amor, de paixão, de relacionamento. Por quê? Por causa da desconfiança. Aí vai chegar muita gente, vai dizer assim, os filhos de Oxóssi, eles são safados. Os filhos de Oxóssi, eles gostam muito de namorar, né? Eles têm contato íntimo com um, com o outro, e isso, aquilo. Não, gente, não é bem isso, tá? Os filhos de Oxóssi, eles preferem ficar sozinhos, eles preferem ser independentes, ter a casinha deles e viver sozinhos do que eles estarem com alguém e viver um relacionamento abusivo, um relacionamento onde vai ter traição, né? Desconfianças e outra. Se ele desconfiar uma vez para ganhar a confiança de um filho de Oxóssi, você vai demorar muito, muito mesmo. Vai ralar, gente, para poder conquistar a confiança aí de um filho de Oxóssi. Então, por eles gostarem da solidão, eles sempre se isolam e ficam à espreita, né? Observam atentamente tudo o que se passa em sua volta. Curiosos como são, eles percebem as coisas com muita rapidez, né? Então, o comportamento típico de um caçador, né? Provedor do seu povo. É aquela pessoa que ele gosta, se ele se apaixona, ele tem uma família, ele é de um tipo fiel, tá? Se ele realmente se apaixona e essa pessoa faz por onde, né, merecer o amor dos filhos de Oxóssi. Eles são aquele tipo de homens que eles saem para o trabalho, né? Não gostam de deixar faltar nada em casa. Eles são os provedores da família, do seu povo. Eles gostam de muita fartura. Eles gostam de trazer o alimento para a sua casa, para a sua mesa. E assim, as características dos filhos de Oxóssi, gente, eu falo em termos físicos, né? A maioria, geralmente, são pessoas são pessoas altas, magras, tá? Tem pessoas gordinhas também aí, que são filhos de Oxóssi, mas o arquetipo dos filhos de Oxóssi, a maioria, são pessoas altas e magras, né? E muito atraentes, tá? Aquela barriguinha tanquinho, pessoas, seja o homem ou seja a mulher, são a característica física alto, magro e muito atraentes, né? Por isso que muitos aí, quando vê os filhos de Oxóssi, ficam, né? E então, gente, normalmente, quem tem Oxóssi, os filhos de Oxóssi são fisicamente esse padrão esguio, um padrão de caçador, né? Eles são muito bonitos. A maioria dos filhos de Oxóssi são bonitos, possui muita elegância, charme, sabe? E isso atrai. Isso atrai muito a atenção e a admiração das outras pessoas, até mesmo de homens, né?
um homem olha para o outro, que é o outro é filho de Oxóssi, então esse filho de Oxóssi, ele causa às vezes muita inveja no amigo, né, por ele ser aquele, vamos dizer assim, aquele estilo Dom Juan, né, o que as meninas olham, as meninas se encantam. Os filhos de Oxóssi, o pessoal costuma dizer que eles têm um encanto. Então, a sua presença, a presença dos filhos de Oxóssi, ela é muito marcante. E assim, eles não precisam fazer muita coisa para poder chamar a atenção. Os filhos de Oxóssi, para chamar a atenção, às vezes eles chegam em um lugar porque eles são charmosos, eles se vestem bem. Então, às vezes, eles chegam em um lugar e as pessoas todas já olham para ele. Algumas pessoas, né, já olham ali que meio que admirando a beleza, porque são pessoas que têm uma beleza física, né? Eles também não costumam ser muito namorador, como já falei. Isso acontece porque eles têm dificuldade em relacionamento e confiar nas pessoas, né? Apesar de sonhar com, porque eles são sonhadores também, eles sonham com um casamento e amor eterno. Mas no mundo que nós estamos vivendo hoje, no século XXI, tá difícil para os filhos de Oxóssi, né? Um relacionamento aí que eles consigam confiar. Porque hoje em dia, infelizmente, está existindo muita traição, né, gente, nos relacionamentos por aí. Então é isso que assusta os filhos de Oxóssi. Mas são ótimos para se relacionar. E assim, são pessoas que se magoam muito fácil. São pessoas que se magoam facilmente. Os filhos de Oxóssi, eles demoram a baixar a guarda, tá? Mas quando eles se apaixonam, quando eles se apegam muito àqueles que amam, no entanto, gente, isso propicia para que eles fiquem magoados muito fácil, né? Porque assim, eles se apaixonam intensamente, se apegam e aí, por serem muito desconfiados, né, cautelosos, eles se magoam muito fácil, porque até se... Porque eles acabam sendo muito ciumentos, né? Eles acabam sendo muito ciumentos. Ai, desculpa. Eles acabam sendo muito ciumentos, pegajosos, e aí acaba que a outra pessoa, né? Por exemplo, olha pro lado, qualquer coisinha, gente. Às vezes, por qualquer besteira, o filho de Oxóssi, ele se magoa muito. Até na amizade mesmo, eles se magoam muito. Porque eles têm ciúmes até das amizades deles. E assim, se você magoar um filho de Oxóssi, esteja certo que ele sempre terá um pé atrás com você, tá? E quebrou a confiança uma vez, já era. Eles são eternos jovens, né? Os filhos de Oxóssi, eles têm vocês olham para os filhos de Oxóssi, por mais que eles tenham 40, 50, 60 anos, um filho de Oxóssi, ele sempre vai aparentar ser sempre mais jovem. Ele nunca vai aparentar ter a idade que ele tem. As pessoas sempre vão olhar para ele e vai dizer, nossa, você tem aí uns 10 anos a menos, né? Ou uns 15 anos a menos, porque eles aparentam ser jovens. E assim, são pessoas também que têm o espírito muito jovem, né? Eternas crianças em busca do prazer, da calma, da vida leve. Não gostam de pressão, não gostam vamos dizer assim... Ai, gente, como que se fala? Desculpa agora. Pressão, né? Eles não gostam de muita pressão, não. E aí, os filhos de Oxóssi, gente, eles são muito criativos. Eles são muito criativos e utilizam-se disso para desenvolver dons, né? Dons artísticos. Eles são rápidos,
eles são espertos, tanto mentalmente, na mente deles, como também fisicamente. Eles são muito rápidos. Fazem o que querem, como eu já falei. Não adianta você falar para os filhos de Oxóssi fazerem vocês falam para o filho de Oxóssi, faz assim, assim, assim. Não adianta. O filho de Oxóssi, ele só vai fazer as coisas do jeito que ele acha que é certo. Eles são teimosos. E eles sempre vão fazer aquilo que eles acham que é certo, gente. É assim. E assim, eles gostam de agir por conta própria, né? Quando alguém os tenta impedir, eles utilizam do dom de saber juntar muito bem as palavras. Os filhos de Oxóssi, eles estão muito bem aí nas palavras, no diálogo. Eles têm uma lábia muito boa. Então, eles juntam bem as palavras para virar a cabeça, né? Mudar todo aquele contexto. Mudar toda a cabeça do outro. Eles têm uma boa lábia. Basicamente, conseguem vender, eles conseguem vender fogo até o diabo. E assim, usam essa estratégia, porque eles são estrategistas, a estratégia da fala, para que elas possam ser compradas, né? Acabam até usando aí suas falas, suas palavras para comprar outras pessoas, mexer com a cabeça de outras pessoas. Então, e assim, gente, não é o contato íntimo, tá? Com cada membro da sua família. Ele é um tipo de pessoa que ele tem uma lábia e ele sabe tratar cada um, né? Eles sabem lidar com a personalidade de cada um, então ele tem essa sabedoria aí de saber conversar com cada um, com cada membro da sua família. Normalmente, eles relutam em manter casamentos, né? Eles relutam em manter os casamentos e os seus relacionamentos emocionais muito estáveis. Quando se envolvem, eles escolhem pessoas independentes, tá? Eles escolhem, já que o conceito, né, de casal para eles é o da soma do tempo, né? Da soma temporária, de duas individualidades, cada um no seu quadrado. Então, eles preferem pessoas independentes, que nunca se misturam. Os filhos de Oxóssi, gente, eles têm muito, muito, muito uma ligação, eles têm uma ligação muito forte. Aí é uma ligação mística, tá? Mas vamos falar um pouquinho da saúde dos filhos de Oxóssi. A saúde dos filhos de Oxóssi é razoável. Os filhos de Oxóssi, muitas das vezes, não sei se vocês já ouviram falar, mas os filhos de Oxóssi, eles precisam estar cuidando muito bem da sua espiritualidade, porque eles são muito ligados, né, a esse negócio de espiritualidade, de ancestralidade. Os filhos de Oxóssi têm uma espiritualidade muito aguçada. E então eles precisam estar cuidando da sua espiritualidade para que eles fiquem bem de saúde. Se os filhos de Oxóssi eles se afastam, eles deixam de cuidar da sua espiritualidade, eles acabam adoecendo. Então, precisa-se estar muito ligado aí, né? As ligações místicas e espirituais dos filhos de Oxóssi são tão fortes que muitos deles descobrem possuir poderes sobrenaturais. Então, no entanto, a sua saúde ela é muito razoável. Podem ter problemas de estômago, os filhos de Oxóssi. Depois vocês vão entender o porquê, né? Eles podem também ter problema de garganta, além de sofrer com dores musculares e algum problema na boca e nos olhos, né? A garganta, por exemplo, gente, é porque assim indica que a pessoa, os filhos de Oxóssi, eles engolem muita coisa calado.
Os filhos de Oxóssi, às vezes, eles preferem engolir muita coisa para evitar muita coisa, né? Evitar briga, evitar conflitos, evitar confusões. Então, os filhos de Oxóssi, eles engolem muitas coisas que eles deveriam falar para não magoar os outros. E eles acabam não falando para não magoar os outros. E isso vai afetar o estômago, né? É como se a gente engolisse uma comida que vai fazer mal, que afeta não só a garganta, como também o nosso estômago. E assim, já, né, que essas coisas, elas não foram bem digeridas, acaba causando aí um mal-estar. Assim, eles precisam trabalhar melhor as emoções do lado místico para poder encarar melhor tais adversidades. A espiritualidade precisa estar sempre em voga, tá? Caso contrário, poderão adoecer, como eu já falei. Na profissão, os filhos de Oxóssi, apesar do jeito quieto, né, o jeitinho calado, quietinho, que não gosta muito de interagir, né? É muito raro vocês verem um filho de Oxóssi aí interagindo, conversando, dialogando, não. Eles preferem muito ficar no seu cantinho, como eu já falei. Eles têm muita facilidade aí em se expressar, mas eles preferem ficar no cantinho deles calado, né? Por essa característica, gente, eles se dão muito bem em profissões que exigem o contato físico. Olha só que interessante, né? Aliás, físico não, com outras pessoas, desculpa. Os filhos de Oxóssi, eles, olha que interessante, eles gostam de ficar quietinhos no seu cantinho ali calado, né? E as profissões que eles mais se identificam, que eu acredito que seria bem legal, que ele iria aí se dar muito bem, são profissões que eles têm contato com outras pessoas, que eles interagem com outras pessoas, né? Isso é muito bom, porque às vezes ficar quieto no seu cantinho ali, calado, sozinho, acaba trazendo uma depressão, né? E isso não é legal. Então, os filhos de Oxóssi, eles precisam estar em profissões públicas, né? Como jornalistas, relações públicas, turismo, ou comércio mesmo, varejista, né? Lojas de vendas aí de roupas, de automóveis, várias outras coisas. Eles são também muito apegados a animais. Os filhos de Oxóssi, até mesmo por seu pai, né, Oxóssi, ser caçador, viver nas matas, morar ali num ambiente onde tem vários animais, os filhos de Oxóssi, eles preferem esse tipo de ambiente, né, de trabalho também. Os filhos de Oxóssi, se for para ter uma profissão também muito legal, eles preferem ser aí veterinários, porque eles vão ter ligação com bichos, eles vão cuidar de bichos. Então, eles gostam muito de animais e eles podem se tornar ótimos veterinários, né? Mas a sua precipitação, desculpa, precipitação pode fazer com que demorem a acertar, né? Por eles serem muito precipitados, eles podem ser que eles demorem um pouquinho aí para acertar a sua profissão. Qual a melhor profissão para se realizar aí profissionalmente? E assim, desculpa novamente. Esse vídeo, gente, eu demorei aí para fazer, tá? Desde ontem que eu venho tentando trazer esse vídeo aqui para vocês, porque é um vídeo longo. E assim, eu não gosto de fazer montagem, eu não gosto de editar vídeos. Às vezes acontece de editar, mas eu prefiro fazer um vídeo assim, sabe? Gravando direto, sem edições. Então, vamos lá, né? Não me levem a mal aí as tosses, mas é porque eu não posso nem levantar aqui para pegar água, porque eu tenho que terminar esse vídeo, né? Eu tenho que colocar no ar aí para vocês. Espero que vocês gostem, que vocês estejam comigo aqui, né, assistindo
ainda até o final. Não esqueçam de, no final do vídeo, curtir, comentar e compartilhar aí com seus amigos. Se identificou, comenta, tá bom? Filhos de Oxóssi no amor. Os filhos de Oxóssi no amor possuem características bem próprias, né? Uma delas, como já falei, é o medo de serem rejeitados. Os filhos de Oxóssi, eles são tão, vamos dizer assim, seguros de si, né? Que eles têm medo de ser rejeitados. E quando eles são rejeitados, isso para eles nossa, é muito difícil. Muito difícil dos filhos de Oxóssi aceitar é um não. Ou ser rejeitado por alguém que eles estão ali, ó, de olho há muito tempo, sabe? Querendo um relacionamento. Então, é por isso que eles, antes de se envolverem ou antes de atacar, de ir lá e conversar, falar, chegar junto, eles observam muito, né? Eles, antes disso, observam bastante para quando for acertar a sua flecha, acertar e ser uma flechada só e não correr o perigo aí de levar um não, né? Por serem muito cuidadosos, eles vão levar um bom tempo para se declarar para alguém, né? No entanto, quando o fizerem, eles surpreenderão a outra pessoa, pois eles se tornam bastante expansivos, dedicados e fazem tudo o que estiver ao seu alcance para conquistar a pessoa amada. Admiram a beleza, eles são admiradores da beleza, sabe? De várias belezas, tanto física, de pessoas, como de lugares, cidades. Os filhos de Oxóssi, às vezes, eles preferem, sabe, sair, fazer uma trilha nas matas, ou até mesmo andar pela cidade para admirar, né? A beleza. Oxóssi é admirador da beleza, é o admirador do otimismo. Oxóssi, eles gostam de pessoas, os filhos de Oxóssi, eles gostam de pessoas otimistas, pessoas carismáticas, eles gostam de pessoas inteligentes, eles amam a inteligência e o bom humor, né? Eles gostam de pessoas que têm um bom humor. E quando o seu parceiro ou a sua parceira possui interesses diversos dos seus, eles se sentem enriquecidos, porque eles gostam de pessoas inteligentes. Então, quando ele encontra uma pessoa que gosta e que tem interesses diversos, né, diferente dos dele, eles adoram, eles se sentem enriquecidos. E os desafios que esse relacionamento poderá trazer. E como prova, né, para aquecer ou para querer, né, o povo de Oxóssi, os filhos de Oxóssi, eles gostam de um relacionamento de aventura, né? Eles gostam de viver aventuras, eles são aventureiros. É aquele que você, às vezes tem filhos de Oxóssi aí que eles são tão meio que, né, aventureiros, que às vezes você diz, vamos pra noitada, aí vamos pra balada, vamos pra curtição, eles acabam, né, indo sem pensar aí, às vezes, nas consequências, mas os filhos de Oxóssi, a maioria deles são muito cautelosos, então prestem mais atenção aí, tá? No entanto, gente, esses filhos de Oxóssi que admiram, né, muito a beleza, eles têm uma dificuldade muito grande de se relacionarem aí com outras pessoas, né? E assim, cuidado porque os filhos de Oxóssi, eles não são estáveis, tá? Eles não são pessoas estáveis. E quando se sentem oprimidos, eles cortam a relação, eles fogem da relação. E
também não vai ser uma coisa muito boa, né? Se você quer ter um filho de Oxóssi ou até mesmo uma amizade com o filho de Oxóssi, esquece esse negócio aí de deixar ele para segunda opção ou traição. Os filhos de Oxóssi, ele tem um ditado assim, que amigo de inimigo meu também é meu inimigo, tá? Então, traí-lo não é uma boa opção, pois significa o fim de um relacionamento, o fim de uma amizade, o fim da confiança, é o fim de tudo. Os homens que possuem Oxóssi como dono da sua cabeça, eles são mais compatíveis, né, com as filhas aí de Oxumaré, né? Inhansã, Oxalá, Euá e até Iemanjá. Já as mulheres, filhas de Oxóssi, elas são mais compatíveis aí com homens que são filhos de Oxalá, Oxumaré, Oxaguiã, Ogum, Oxóssi e Exu. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço para vocês curtir, comentar, compartilhar. Espero que todos fiquem bem, espero que todos estejam bem. Vamos compartilhar, que o canal cresça a cada dia mais. E um beijo muito grande no coração de todos vocês.